Então, nesse vídeo eu vou mostrar como é feito um modelo de regressão linear simples utilizando o RStudio. Primeiramente, o passo 1 será carregar os pacotes utilizados. Utilizando esse argumento aqui, esse if require pacman, o que ele significa? Significa que se eu não estiver instalado esse pacote pacman, ele vai instalar automaticamente. E se eu já tiver ele instalado, ele vai carregar o pacote. Então vamos rodar aqui. E aqui em Library vai chamar os argumentos do pacote. Aqui, e os pacotes que estão dentro do pacman que nós vamos utilizar vão ser este daqui: deploy, ggplot2, o k, o rstatistic, o lmtest e o ggpubr. Então vamos rodar aqui, vamos em run e carregando o pacote aqui readxl para o nosso banco de dados. Agora vamos carregar o banco de dados. Temos aqui, meu banco de dados é esse aqui. Quando eu carregar ele, vai aparecer os dados aqui, o ano, o x, que vai ser nossa variável dependente, e o y, que vai ser nossa variável independente. Fazendo um glimpse dos dados, vemos aqui que o ano é double, o x e o y estão como caractere. Então, para fazer nossa regressão, nós temos que transformar esses dados em dados numéricos. Então, utilizando esses argumentos aqui, as.numeric, vamos transformar o x e o y em dados numéricos. Passo 3. Nós iremos verificar os pressupostos para a regressão linear. Já temos aqui que nossa variável dependente é o y e a independente é o x. Então, fazendo o plot desses dados, temos aqui esse gráfico, que é os dados do x e do y. Vemos aqui que eles seguem uma linha. Continuando, vamos para a construção do modelo. Nós utilizamos o nome do nosso modelo será mod, e utilizando esse argumento aqui, será construído o modelo de regressão. E vamos para a análise gráfica. E aqui, o que podemos observar nessa análise gráfica? Nesse gráfico aqui, é o gráfico de resíduos. Vemos que tem essa linha pontilhada aqui, devido ao tamanho do banco de dados, de ser apenas 15 dados, 15 linhas. A linha não segue, não ficou exatamente aqui na linha pontilhada. Aqui no gráfico da normal, para ver se os dados seguem uma distribuição normal, vemos que eles estão aqui em cima da linha, a maior parte, com exceção aqui das extremidades. Então, podemos ver que eles seguem uma distribuição normal. Podemos pressupor que eles seguem uma distribuição normal, analisando o gráfico. Aqui também, para verificar a homogeneidade dos dados, vemos que os dados não formam nenhum desenho triangular, eles estão com um desenho aparentemente retangular, ou seja, eles graficamente eles têm homogeneidade. E aqui no gráfico de resíduos,
esse outro gráfico aqui, que é para ver se há outliers. Podemos ver que há sim alguns outliers, mas novamente, por conta do banco de dados ser muito pequeno, é normal observarmos esses outliers. Então, para termos certeza que os pressupostos estão sendo cumpridos para a nossa regressão linear, apenas pela análise dos gráficos não ficou muito claro se ele está atendendo os pressupostos. Então, realizando aqui o teste de normalidade, vemos o seguinte: o valor aqui de p-valor, ele é maior que 5%. Ou seja, a nossa hipótese nula é que ele segue uma distribuição normal. Então, como o nosso p-valor ele é maior que 5%, nós não rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, os dados seguem uma distribuição normal. Para verificar os outliers dos resíduos, se há outliers, utilizando esse comando aqui, vemos o seguinte: os outliers eles têm que estar entre um mínimo de menos 3 a 3. Vemos aqui que o mínimo é menos 2 e o máximo é 1. Então, eles estão dentro dessa faixa. Ou seja, eles não há outliers. A presença de outliers deles não é influente. Os pontos não são outliers influentes. Seguindo aqui para a independência dos resíduos, utilizando esse teste Durbin-Watson, temos o seguinte: vemos que o p-valor também é maior que 5%. Então, os dados são independentes. Não há presença de dados dependentes aqui, nesse banco de dados. E verificando a homocitastidade, por esse teste aqui, BP-teste, vemos aqui também que o p-valor é maior que 5%. Ou seja, há presença de homocidasticidade. Aqui, para o quarto passo, vamos fazer a análise do modelo. O que esses valores aqui significam? Vemos aqui, novamente pelo p-valor, que ele é menor que 5%. Então, a nossa hipótese nula é que eles não são significativos. E vemos como o p-valor é menor que 5%, nós rejeitamos H0. Podemos concluir que os dados são significativos. Então, essa interação é significativa. E por fim, fazendo a análise gráfica, o gráfico da nossa regressão, temos o seguinte: temos aqui a nossa reta de regressão com os valores certinhos. Então, temos aqui a nossa regressão linear e a nossa fórmula aqui embaixo. Então, é isso. Essa foi o modelo de regressão linear simples utilizando o RStudio.